Você que desceu à Terra para mais uma experiência no corpo, jamais deixou de ser um cidadão do universo. Sua verdadeira natureza não é desse ou daquele lugar, mas do infinito. Sua casa é no coração do todo e tudo o que vive. Você pode lembrar-se de muitas vidas em diversos lugares, mas você é uma consciência espiritual que não nasce nem morre, só entra e sai de corpos perecíveis. Você tem cara de gente, mas o seu rosto espiritual tem a cara de luz. Você deita o corpo físico no leito diariamente, mas não fica dentro dele, mesmo que nem saiba disso. Enquanto a natureza faz seu trabalho de regeneração do veículo denso, você, o eu real, se desprende para fora dele e viaja com o corpo sutil pelos planos extrafísicos, encontra amigos astrais e realiza o que precisa realizar. E quando volta ao corpo, nem se lembra disso. No entanto, dentro ou fora do corpo, você é você mesmo o tempo todo. Quando rememora vivências de outras vidas na carne, isso ainda é um evento menor. Na verdade, você precisa se lembrar mesmo de algo a mais, além das lembranças de vidas passadas, muitas vezes de condicionamentos limitantes e coisas mal resolvidas. Você precisa se lembrar das cidades astrais e dos sítios extrafísicos para perceber que veio de outros planos e que é um ser de luz, um viajante eterno, e que nada pode limitar o seu desenvolvimento ou condicioná-lo a esse ou aquele corpo, ou aquela vida ou situação específica. Você carrega o fogo estelar em seu peito. Você não é homem, nem mulher, nem branco, negro, amarelo ou vermelho. Você é da raça da luz. Você é da raça da luz. É parceiro das estrelas, sempre foi. No momento você está hospedado num corpo denso, emprestado pela Mãe Terra. Então agradeça a ela a oportunidade de aprendizagem enquanto está na carne. Agradeça e trate com muito cuidado desse veículo de argila que ela lhe ofereceu com amor. Tenha respeito e admiração por quem te recebe e contribui em teu despertar. Porém, jamais se esqueça de sua verdadeira natureza espiritual. Mantenha os pés no chão, mas permaneça ligado ao alto, de onde vêm suas melhores inspirações. Respeite o caminho terrestre por onde caminhar, mas não perca o brilho estelar de seus olhos, nem as coisas maravilhosas que surgem. Da mesma forma que o banco pode entrar no rio, mas o rio não pode entrar nele, pois afundaria. Entre no mundo, mas não deixe as coisas do mundo afundarem seu barco e afogarem sua lucidez. Viva o que tem que ser vivido, mas sem perder por longo tempo o discernimento e a consciência de tua luz pelo que acontece. Você é mais do que imagina. Todos nós o somos. E se concentrar melhor e mais sua atenção, desbloqueará diversos de seus potenciais adormecidos. Se escolher desabrochar, desabrochará. Mas lembre-se, nada acontece da noite para o dia. Tudo demanda exercício e paciência.
E a ansiedade com qualquer resultado a curto prazo, com certeza envenenará seus melhores propósitos. Apenas estude e se empenhe da melhor forma possível, sem preocupações com resultados ou condições. Seu empenho amoroso levará a prestar atenção em algo a mais, na vida e em você mesmo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Você é um cidadão do universo. Sempre foi e será. Texto de Wagner Borges. Ouça esse texto várias vezes. Assim nós nos condicionaremos à nossa realidade. Somos luz, espíritos eternos. Estamos aqui nessa terra temporariamente. Música de Beethoven, 5 Secretos. Regressão ou recordação de vidas passadas. RVP. As chaves para a regressão, para recordar vidas e existências passadas, são sumamente simples. Devemos lembrar de tudo que já foi dito em diversos textos referentes ao despertar da consciência. A chave suprema é esta: despertar para conhecermos quem somos, de onde viemos, para onde iremos e qual é a nossa missão neste mundo. Existem exercícios esotéricos simples, objetivos e sem contraindicações que nos ajudam a puxar os dados referentes aos dados de nossas vidas anteriores, para que possamos conhecer a nós mesmos mais e melhor. Não é delito perigoso mexermos no arquivo morto de nossas existências anteriores, pois existem inúmeros dados que podemos rever para descobrir quem realmente somos, por que estamos tendo uma determinada forma de vida hoje, o porquê dos dramas profissionais e matrimoniais e o que podemos fazer para transcender nossos karmas, nossos processos de vida, hábitos, depressões, perdas de entes queridos, separações. Os estudos e práticas que a sabedoria gnóstica nos ajudam nessa caminhada rumo à transcendência de nossas vidas. Caso queiramos e tenhamos conhecimento e forças suficientes para tal. Devemos, em primeiro lugar, recordar a famosa lei de retorno e recorrência. Segundo a gnose, nós repetimos sempre a mesma vida, a mesma mecânica, ou seja, os mesmos relacionamentos, hábitos, desejos, projetos, dramas, tragédias e comédias, seja em níveis mais elevados, seja em nível menos elevado. O ego retorna de existência em existência, o que muda é somente o cenário, onde é representada a nossa tragicomédia. Mas os atores, os eus psicológicos, nossos condicionamentos mentais continuam sempre os mesmos. Todos que receberam conhecimento esotérico agora provavelmente já o receberam em outras existências, pois somos muito velhos. Somos a humanidade que anda errante, tropeçando, infelizmente, há séculos, seguindo sempre os mesmos sonhos, anelos, alegrias, tristezas, erros e defeitos. Existem 3 chaves para recordar a existência passada. A primeira são os exercícios de retrospecção. A segunda são os mantras para recordação de vidas passadas, ou RVP.
P. E a terceira é o que já mencionamos acima, o despertar da consciência. Há, obviamente, outros artifícios complementares, como o uso de chá de hortelã, pimenta. Se usarmos o chá menta, piperita e vocalizarmos o seu mantra, Raon, Gaon, e em seguida entrarmos em meditação, as lembranças de vidas passadas vão se aflorar com toda certeza. A primeira chave requer a prática constante do relaxamento físico e o exercício retrospectivo de nossa vida atual. Com o exercício retrospectivo, iremos regressando com nossa memória até nossas origens. E ao relaxarmos profundamente e adormecermos, nossa consciência será levada a relembrar o passado. O exercício de retrospecção é nada mais, nada menos que uma repassada, uma recordada de tudo que fizemos, por exemplo, durante o dia de hoje. Ao final da noite, acostados na cama ou sentados nela, para não pegarmos no sono facilmente, iremos recomemorando os principais fatos do dia. Assim faremos todos os dias até nos acostumarmos com a retrospecção diária. Isso é bom. Depois de alguns dias de prática, faremos o mesmo exercício, só que agora semanalmente, ou seja, faremos a retrospectiva semanal, relembrando e tomando consciência da semana que passou. Depois de algumas semanas de práticas, faremos a retrospecção mensal. Enfim, poderemos nos arriscar valorosamente e realizar essa retrospecção até a data mais distante que pudermos nos recordar. Com esse exercício, chegaremos a nos lembrar dos fatos ocorridos nos primeiros anos de nossa vida. Normalmente, o estudante tem muita dificuldade ao tentar recordar fatos ocorridos de 2 anos para trás, até o nascimento propriamente. Neste momento, depois de se tentar forçar a memória, iremos pedir auxílio a uma força poderosa dentro de nós, que é nosso ser divino, nossa mãe divina, que é o nosso próprio Espírito divino, porém desdobrado como se fosse Nossa Senhora interna, íntima. Todas as noites, depois desses exercícios retrospectivos, iremos nos deitar e com muita fé e devoção, pedimos e suplicamos à nossa Mãe Divina, ao Ser Divino que existe dentro de cada um de nós, que reside em nossa alma, para que nos ajude a penetrar nos mais profundos setores do nosso inconsciente, onde estão as lembranças mais profundas de nossa infância, até o momento, se possível, de nosso parto, de nosso nascimento. Antes de fechar os olhos, deve-se usar a segunda arma para a regressão de vidas passadas, que são os mantras de recordação. Os mais poderosos deles é a sílaba Om. Isso mesmo, você deverá vocalizar esse mantra diversas vezes até adormecer. Om, Om, Om. Tenha certeza que mais cedo ou mais tarde em seus sonhos, em meditação, em reflexão serena noturna, em insights no dia a dia, vão surgir imagens estranhas que irão mostrando a você, devagarinho, paulatinamente, fatos ocorridos em suas vidas passadas. Esse mantra, vocalize-se prolongando-se cada letra ao máximo possível num tom de voz nem alto nem baixo. Com a terceira chave, o despertar da consciência, conhecemos diretamente todos os milhares de existências que tivemos, seja nesse planeta ou em outros, onde já vivemos. Prática. Vamos agora aplicar como você deve realizar o exercício de recordação de vidas passadas.
Você deverá colocar-se numa posição confortável, se possível deitado na cama, realizando todas as etapas necessárias a qualquer prática. Relaxamento do corpo físico. Mentalização de um círculo mágico de proteção ao seu redor. Relaxamento profundo meditativo. Após essa etapa do relaxamento físico, você pedirá ao seu ser divino que o ajude a acessar o mais profundo de sua memória. Para ajudar a acessar esse banco de memórias, você pode iniciar recordando todos os feitos ocorridos em sua vida atual, partindo do presente para o passado, até a mais tenra idade. Assim, lembrará primeiramente a sua preparação para a prática, que fez antes, assim até o começo do atual dia. Em flashback, irá retornando o que me ocorreu essa semana, na passada, no mês passado, no início do ano, no fim do ano passado, há 2 anos, há 5, há 10, 20, 25, 30. Assim você fará até chegar aos primeiros anos da infância. Quando sua memória não lembrar mais, deverá imaginar, pois imaginar é ver. Imaginar o que fazia com 2 anos de idade, com 1 ano de idade, os primeiros atos de sua vida. Se praticarmos intensamente as lembranças da nossa infância, podem ser recordadas dia após dia. Devemos praticar esse exercício no momento que vamos adormecer, pois para essa prática o sono é muito importante. Enquanto você for adormecendo, imagine o seu nascimento e o período em que estava dentro da barriga da sua mãe. Chegando a esse ponto inicial, vem a pergunta: o que veio antes? Nesse ponto devemos adormecer após focalizar o mantra, vocalizando o mantra sagrado Ao dormir, você terá visões nos sonhos de outras épocas, que mostrarão quem você de fato foi, o que ocorreu, seu sexo, a roupagem, o lugar. Muitas vezes veremos imagens nítidas de outros tempos e sentiremos tudo como se fosse de carne e osso. Em outros momentos, tudo será uma grande confusão mental, sem lógica alguma. De qualquer forma, sugerimos que pela manhã, logo após acordar, você deve anotar absolutamente tudo que você puder recordar de seus sonhos em uma caderneta ou agenda. Existe dentro dos ensinamentos gnósticos um mantra de apoio que nos ajuda a fixarmos nossas recordações pela manhã. É certo que todos nós perdemos boa parte de nossas experiências oníricas, sonhos, logo depois que acordamos, nos mexemos e abrimos os olhos. Isso se deve a que perdemos conexões entre o nosso cérebro físico e o cérebro astral. Para que possa fixar os sonhos em nosso cérebro físico, em nossos bancos de memória, sugere-se mentalizar o mantra Por algumas vezes, enquanto se mantém com o corpo imóvel, de olhos fechados e concentrado na tentativa de se lembrar do que se sonhou. É claro que para ter plena consciência
do que nos ocorreu de fato, tudo que vimos em sonhos, devemos despertar a consciência. Só assim saberemos quem somos e teremos certeza de quem fomos e o que fizemos. Devemos alertar que as recordações de vidas passadas ou regressões não se dão em uma única prática ou sessão. Você deve ser persistente, paciente, realizar dia a dia os exercícios aqui recomendados, que são objetivos e dão certo com total certeza. Cada pessoa é distinta uma da outra. Alguns nos escrevem dizendo que os resultados se deram no primeiro dia de exercícios. Outros afirmam que tiveram resultados após uma semana. Outros ainda somente após meses de práticas constantes e diárias. Você, caro leitor, caro ouvinte, fará esses exercícios com fé, paciência e disciplina? Ou irá desistir após a primeira tentativa? É interessante ver os erros que cometemos em existências passadas ou que continuamos a repetir no dia a dia, na atual vida. Para eliminarmos esses defeitos e evitarmos a terrível recorrência com seus consequentes processos karmáticos. Com o despertar da consciência, saberemos que o destino nos reserva e poderemos, através do sacrifício e do trabalho desinteressado por Deus e pelos seres humanos, pagar pelo nosso karma, viver uma vida muito melhor, em consonância com as leis divinas do amor e as leis cósmicas da verdadeira prosperidade. Prática para recordar vidas passadas. A melhor maneira para entender nossa vida atual é recordando nossas vidas passadas. A reencarnação para alguns é uma crença, para outros uma teoria e para muitos uma superstição. Mas para aqueles que se lembram de suas vidas passadas, ela é um fato. Existem muitas maneiras para recordar nossas vidas passadas, através da hipnose, mantras ou magia elemental. Os elementais, seres da natureza, do aloés, conhecida popularmente como babosa, estão intimamente relacionados com as leis da reencarnação. O departamento elemental do aloés está intimamente relacionado com as forças cósmicas encarregadas de regular a reencarnação humana. Para que os exercícios deem certo com mais profundidade, recomenda-se ter um vaso com um pé de babosa ao lado de sua cama, no criado mundo, pois esotericamente sabe-se que a aura dessa planta influencia nossos bancos de memória. Tenha certeza que, utilizando todas as técnicas aqui ensinadas, você terá respostas objetivas não somente sobre sua encarnação passada, mas de inúmeras encarnações. Boa sorte em suas práticas. Esse texto foi tirado da Gnose. É um texto bem interessante que nos ensina, como chegar à regressão de vidas passadas. É do Esotérico, tá? Então, vamos nos concentrar cada vez mais em nós e saber que podemos nos conhecer melhor. Namastê. Você que desceu à Terra para mais uma experiência no corpo, jamais deixou de ser um cidadão do universo. Sua verdadeira natureza não é desse ou daquele lugar, mas do infinito. Sua casa é no coração do todo e tudo o que vive. Você pode lembrar-se de muitas vidas em diversos lugares, mas você é uma consciência espiritual que não nasce nem morre, só entra e sai de corpos perecíveis.
Você tem cara de gente, mas o seu rosto espiritual tem a cara de luz. Você deita o corpo físico no leito diariamente, mas não fica dentro dele, mesmo que nem saiba disso. Enquanto a natureza faz seu trabalho de regeneração do veículo denso, você, o eu real, se desprende para fora dele e viaja com o corpo sutil pelos planos extrafísicos, encontra amigos astrais e realiza o que precisa realizar. E quando volta ao corpo, nem se lembra disso. No entanto, dentro ou fora do corpo, você é você mesmo o tempo todo. Quando rememora vivências de outras vidas na carne, isso ainda é um evento menor. Na verdade, você precisa se lembrar mesmo de algo a mais, além das lembranças de vidas passadas, muitas vezes de condicionamentos limitantes e coisas mal resolvidas. Você precisa se lembrar das cidades astrais e dos sítios extrafísicos para perceber que veio de outros planos e que é um ser de luz, um viajante eterno, e que nada pode limitar o seu desenvolvimento ou condicioná-lo a esse ou aquele corpo, ou aquela vida ou situação específica. Você carrega o fogo estelar em seu peito. Você não é homem, nem mulher, nem branco, negro, amarelo ou vermelho. Você é da raça da luz. Você é da raça da luz. É parceiro das estrelas, sempre foi. No momento você está hospedado num corpo denso, emprestado pela Mãe Terra. Então agradeça a ela a oportunidade de aprendizagem enquanto está na carne. Agradeça e trate com muito cuidado desse veículo de argila que ela lhe ofereceu com amor. Tenha respeito e admiração por quem te recebe e contribui em teu despertar. Porém, jamais se esqueça de sua verdadeira natureza espiritual. Mantenha os pés no chão, mas permaneça ligado ao alto de onde vêm suas melhores inspirações. Respeite o caminho terrestre por onde caminhar, mas não perca o brilho estelar de seus olhos, nem as coisas maravilhosas que surgem. Da mesma forma que o banco pode entrar no rio, mas o rio não pode entrar nele, pois afundaria. Entre no mundo, mas não deixe as coisas do mundo afundarem seu barco e afogarem sua lucidez. Viva o que tem que ser vivido, mas sem perder por longo tempo o discernimento e a consciência de tua luz pelo que acontece. Você é mais do que imagina. Todos nós o somos. E se concentrar melhor e mais sua atenção, desbloqueará diversos de seus potenciais adormecidos. Se escolher desabrochar, desabrochará. Mas lembre-se, nada acontece da noite para o dia. Tudo demanda exercício e paciência. E a ansiedade com qualquer resultado a curto prazo, com certeza envenenará seus melhores propósitos. Apenas estude e se empenhe da melhor forma possível, sem preocupações com resultados ou condições. Seu empenho amoroso levará a prestar atenção em algo a mais, na vida e em você mesmo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Você é um cidadão do universo.
sempre foi e será. Texto de Wagner Borges. Ouça esse texto várias vezes. Assim nós nos condicionaremos à nossa realidade. Somos luz, espíritos eternos. Estamos aqui nessa terra temporariamente. Música de Beethoven, 5 secretos. Regressão ou recordação de vidas passadas. RVP. As chaves para a regressão, para recordar vidas e existências passadas, são sumamente simples. Devemos lembrar de tudo que já foi dito em diversos textos referentes ao despertar da consciência. A chave suprema é esta: despertar para conhecermos quem somos, de onde viemos, para onde iremos e qual é a nossa missão neste mundo. Existem exercícios esotéricos simples, objetivos e sem contraindicações que nos ajudam a puxar os dados referentes aos dados de nossas vidas anteriores, para que possamos conhecer a nós mesmos mais e melhor. Não é delito ou perigoso mexermos no arquivo morto de nossas existências anteriores, pois existem inúmeros dados que podemos rever para descobrir quem realmente somos, por que estamos tendo uma determinada forma de vida hoje, o porquê dos dramas profissionais e matrimoniais e o que podemos fazer para transcender nossos karmas, nossos processos de vida, hábitos, depressões, perdas de entes queridos, separações. Os estudos e práticas que a sabedoria gnóstica nos ajudam nessa caminhada rumo à transcendência de nossas vidas. Caso queiramos e tenhamos conhecimento e forças suficientes para tal, devemos, em primeiro lugar, recordar a famosa lei de retorno e recorrência. Segundo a gnose, nós repetimos sempre a mesma vida, a mesma mecânica, ou seja, os mesmos relacionamentos, hábitos, desejos, projetos, dramas, tragédias e comédias, seja em níveis mais elevados, seja em nível menos elevado. O ego retorna de existência em existência, o que muda é somente o cenário, onde é representada a nossa tragicomédia. Mas os atores, os eus psicológicos, nossos condicionamentos mentais continuam sempre os mesmos. Todos que receberam conhecimento esotérico agora provavelmente já o receberam em outras existências, pois somos muito velhos. Somos a humanidade que anda errante, tropeçando, infelizmente, há séculos, seguindo sempre os mesmos sonhos, anelos, alegrias, tristezas, erros e defeitos. Existem 3 chaves para recordar a existência passada. A primeira são os exercícios de retrospecção. A segunda são os mantras para recordação de vidas passadas, ou RVP. E a terceira é o que já mencionamos acima, o despertar da consciência. Há, obviamente, outros artifícios complementares, como o uso de chá de hortelã, pimenta. Se usarmos o chá menta, piperita e vocalizarmos o seu mantra, Raon, Gaon, e em seguida entrarmos em meditação, as lembranças de vidas passadas vão se aflorar com toda certeza. A primeira chave requer a prática constante do relaxamento físico
e o exercício retrospectivo de nossa vida atual. Com o exercício retrospectivo, iremos regressando com nossa memória até nossas origens. E ao relaxarmos profundamente e adormecermos, nossa consciência será levada a relembrar o passado. O exercício de retrospecção é nada mais, nada menos que uma repassada, uma recordada de tudo que fizemos, por exemplo, durante o dia de hoje. Ao final da noite, acostados na cama ou sentados nela, para não pegarmos no sono facilmente, iremos recomemorando os principais fatos do dia. Assim faremos todos os dias